Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre doença celíaca, uma doença autoimune que teria que ser diagnosticada na infância, mas hoje a gente vê que tem muitos adultos que têm vários sintomas e não sabem o quanto é importante esse diagnóstico na vida dele, né? Muda bastante coisa. Então seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu espero que você aproveite bastante a live de hoje sobre doença celíaca que a gente colocou, né? Fez um post essa semana e muitas pessoas gostaram, então a gente aproveitou e trouxe aí muitas coisas. Vamos trazer muitas novidades aqui para vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, obviamente, boa noite pessoal que já entrou. Então, boa noite para Natália, boa noite para Noemi, que hoje veio me visitar depois de tanto tempo. Boa noite para Erivânia, para Jauna, para Elaine, para Luana, boa noite para Maria, para Rosa, para Mônica, boa noite para Geise, para Nay Batista, Caroline, para Débora, para Roberta, Evangelista, boa noite Sandra, Glaucin, boa noite Michele, Anne, também um beijão para você, fiquei super feliz que vocês foram hoje lá no consultório. Boa noite Dri, boa noite Mari, Sandro, Yoko, boa noite Mi, boa noite Xi, boa noite Karina, Juliana, Miliana, boa noite Joyce, boa noite para todo mundo que estiver chegando, sejam super bem-vindos, muito feliz com vocês aqui. Ó, a gente vai falar sobre doença celíaca, é o tema de hoje, então fica à vontade de mandar algumas perguntas aqui nos comentários, mas principalmente usa a caixinha de pergunta que a gente consegue pegar e colocar para todo mundo quando tiver as dúvidas, a gente coloca aqui no quadrinho e discute elas, tá bom? Não esqueça do aviãozinho, tá? O aviãozinho é extremamente importante para você ajudar a página a crescer. Então clica, manda para 2, 3 pessoas que estiverem com a bolinha verde da sua lista de contato, tá? Então isso daí vai ajudar, vai trazer informação para ela, com certeza, ela vai gostar. E, obviamente, tem o coraçãozinho aí no cantinho, que muitas pessoas já estão apertando. Aperte com vontade mesmo, porque é sinal que vocês estão gostando da live, é sinal que está sendo produtiva. E eu espero que do fundo do coração que seja algo que some aí no seu dia a dia, para você ter mais saúde, ou para você conseguir ajudar uma pessoa próxima aí de você, tá bom? Certo? Então vamos falar sobre doença celíaca, um tema super importante, como eu falei no começo, uma doença autoimune e que, infelizmente, ela é diagnosticada, deveria ser diagnosticada na infância, mas infelizmente ela tem sido diagnosticada em sua grande maioria na fase adulta, ou seja, já teve muitas questões importantes aí durante a vida e ninguém deu a devida importância. É muito comum, por exemplo, tá? Só para a gente ilustrar, eu já tive paciente que tinha enxaqueca e tinha 20, 25 anos de idade. E ficou esse tempo todo sem descobrir que tinha doença celíaca. A partir do momento que ela entendeu que tinha doença celíaca, retirou o glúten, as coisas começaram a melhorar. Mas pensa, 25, 26 anos da vida fazendo todo dia, tomando um remédio para diminuir a inflamação, sendo que a inflamação ela estava causando diariamente. Então, veja o estrago que isso pode causar na vida de uma pessoa. Então, é muito importante a gente saber disso. Tá? É importante a gente ter essa noção para trabalhar da melhor forma possível. Bom, doença celíaca é uma doença autoimune. Ela está relacionada com a parte genética muito forte, ela tem uma genética importante. Essa genética a gente pode avaliar no exame de sangue, tá? A gente pode pedir a dosagem de HLA, DQ2 e DQ8. Esses dois genes são relacionados à doença celíaca e quando a gente está falando de doença celíaca, a gente está falando de uma doença autoimune que é estimulada pelo consumo do glúten. O glúten, quando consumido, ele estimula essa produção de anticorpos e esses anticorpos vão atacar e causar uma inflamação muito importante lá a nível de intestino delgado.
E o intestino delgado é uma região do intestino que a gente precisa para absorver diversos nutrientes, tá? E então a gente vai ter como consequência uma desnutrição importante. Então você vai ver crianças que não crescem, crianças que estão fraquinhas, crianças que estão muito magrinhas, crianças que estão com muita deficiência de minerais, de vitaminas, tá? Crianças que acabam não tendo desempenho adequado na escola. Tudo isso é comum, tá? E nesses pacientes com doença celíaca. Por quê? Porque não vai absorver ferro, não vai absorver B12, não vai absorver cálcio, não absorve, além da B12 também, não vai absorver complexo B em sua grande maioria. Então você tem diversas deficiências de vitaminas e minerais que são importantíssimos para a saúde, para o bem-estar. Então saber disso é algo fundamental, porque é só a partir daí que a gente consegue tomar uma atitude certa. Então, essa reação inflamatória que ocorre vai destruindo as vilosidades do intestino delgado. Então, o que são as vilosidades? É como se a célula intestinal fosse assim, ó, isso fosse uma representação de uma célula intestinal, tá? Então, aqui está a célula e ela tem as vilosidades, que serão os meus dedos, tá? Você teria a capacidade de absorver todos esses pontos aqui. Só que quando você tem doença celíaca, essas velocidades são destruídas e elas ficam assim. Então, todas aquelas regiões que você absorveria o nutriente, ela passa a ficar assim. A superfície fica lisa. E essa superfície lisa faz com que você não absorva adequadamente os nutrientes. E isso traz diversos problemas. Não sei se você sabe, mas a pessoa que tem doença celíaca e deixa ela em atividade, chega a correr o risco muito grande, ó, até anotei aqui, ó, 33 vezes mais risco de adenocarcinoma, de câncer de intestino delgado. E esse câncer é super raro, não é uma coisa comum, tá? Só que quem tem doença celíaca tem 33 vezes mais chance. Da importância. A gente vai ter mais risco de câncer de tireoide, de câncer de esôfago, tudo isso por conta dessa questão importantíssima que é a doença celíaca, tá? Bom, os sintomas que a pessoa pode ter de doenças relacionadas à doença celíaca são vários. Ela pode começar a ter diarreia, ou pessoas que têm cólica. Pensa num bebezinho que já tem, porque a doença celíaca, praticamente você nasce com ela. A genética tá lá e começa já a ter, às vezes até com leite materno, né? A mãe consome glúten, enfim, e ele tem essa questão de você começa a ver o bebê com cólica, etc. Pode ser. Só que é muito difícil a gente diagnosticar logo de manhã na criancinha. Isso é um ponto bem importante, porque quando a gente trabalha ou entende da doença celíaca, você começa a ver crianças com cólica, com constipação, com diarreia crônica, com perda de peso, que nem eu falei, tá? Tudo isso faz com que levante a ideia de será que tem doença celíaca? Tá? Então isso é importante. Tem outros sintomas que podem estar não necessariamente no intestino. E aí é que a gente começa a deixar esse diagnóstico mais amplo. Transtorno de déficit de atenção. Tem pessoas que têm déficit de atenção por conta do glúten, sendo doença celíaca. Problema de tontura, de náusea, de cinetose, né, que é importante também. Tem pessoas que têm enxaqueca demais, tá? Tudo isso faz com que pode estar relacionado com doença celíaca. Tem paciente que tem também dores articulares, pode ser por conta de doença celíaca, a parte de ovário policístico, enfim. Então, o que você precisa entender? Doença celíaca não é algo incomum. Doença celíaca é algo muito mais muito mais subdiagnosticado do que diagnosticado. Então, o diagnóstico é muito pouco, tá? Então, isso é bem importante.
Vou trazer, em vez de trazer mais informações, eu vou interagir com as perguntas que vocês têm, para a gente ver o que vocês têm dúvida e a gente começar a conversar mais diretamente com o que vocês estão falando, tá bom? Pode ser? Vamos ver aqui. Calma aí. E sempre coloca na caixinha de pergunta, tá bom? Aqui na nuvenzinha com o ponto de interrogação. Ó, aqui a Miliana mandou assim, ó, doença celíaca é ligada a transtorno de déficit de atenção? Sim, tá? E aí, o que acontece? O déficit de atenção, ele também tem relação com baixos níveis de dopamina, tanto que assim, uma das coisas que a gente utiliza, busca aumentar é a dopamina. Só que todos esses neurotransmissores têm relação com o intestino. E se você não tem uma absorção adequada desses nutrientes, de vitaminas, você vai ter uma dificuldade de concentração. Se você tem deficiência de B12, a sua concentração vai lá para o saco, entendeu? Então, a concentração baixa depende, sofre influência da vitamina B12, que não está sendo absorvida neste caso por conta da doença celíaca. Então, precisa ser cuidado de forma correta. Trabalhar o cálcio, você precisa de cálcio também para fazer com que os neurotransmissores funcionem adequadamente, para você fabricar neurotransmissor. E na doença celíaca você diminui a absorção de cálcio se não estiver equilibrado, tá? Então tem relação sim. E aí aqui vem uma pergunta muito boa da Juliane, que é o seguinte: a intolerância à lactose pode causar doença celíaca? Não causa, mas o contrário ocorre. A doença celíaca, ela pode causar intolerância à lactose. Na verdade, o que ela mais costuma causar é intolerância à lactose. Eu vou explicar para vocês o porquê. Quando você tem a intolerância à lactose, quando você tem deficiência de uma enzima chamada lactase. A deficiência de enzima da lactase faz com que você não consiga digerir a lactose, que é o carboidrato que contém dentro do leite. Quando você tem doença celíaca, lembra que você perde as velocidades intestinais, você começa a ter a atrofia dessas velocidades, você deixa a superfície lisa. E o que acontece? Na camada mais superficial dessas velocidades, é onde você encontra a lactase, essa enzima que digere a lactose. Então, quando você tem doença celíaca, você destruindo essas velocidades, você perde consideravelmente a quantidade de lactase que você produziria. Isso, consequentemente, leva a uma intolerância à lactose. Então, sim, você pode ter uma doença celíaca e desenvolver intolerância à lactose. Mas uma intolerância à lactose não desenvolve uma doença celíaca, porque a doença celíaca também tem relação com a genética e também a questão do estímulo com o glúten. Por isso que é muito comum também no tratamento da doença celíaca a gente tirar o glúten e a gente também tira os lácteos. E por que a gente tira os lácteos? Porque a caseína e o glúten pro sistema imunológico é muito parecido. Lembra que o sistema imune ele consegue enxergar, né, uma molécula boa ou ruim para ele de acordo com a proteína, a parte proteica. Então, se você pegar, por exemplo, o abacate, que é uma gordura, ele tem a sua parte proteica. Se ele tiver essa parte proteica parecida com outra, ele vai achar que é tudo igual. Então, isso é muito importante você entender. Porque quando você tem doença celíaca, você não tira só o glúten, você tira os lácteos também. E é um erro muito comum das pessoas que têm doença celíaca, é só tirar o glúten. Os lácteos também são necessários porque o sistema imunológico interpreta a caseína, que é a proteína do leite, e o glúten, que é outra proteína, como algo muito semelhante, tá bom? Então, isso é bem importante a gente fazer. Vamos lá. Ali mandou assim, ó, eu tenho intestino preso, falta de ferro às vezes, inchaço, muitos arrotos. O médico descartou refluxo,
tá? O que pode ser? Pode ser doença celíaca, ela completa assim, né? O que que acontece? Você tem sintomas de que pode estar indicando uma doença celíaca. Então, óbvio que no rastreio é interessante. E você pode fazer como? Dosar avaliar a parte genética. Dosagem de HLA-DQ2, HLA-DQ8. Os anticorpos para ver a parte de doença celíaca são os anticorpos antitransglutaminase, antigliadina e antiindomísio. Pediu esses dois, você já consegue ter um norte. Porque para você diagnosticar, você junta esses dois e a biópsia do intestino delgado. A biópsia do intestino delgado, você precisa fazer logo de cara? Não, a menos que seja muito sintomático. Mas se você dosou a genética e os anticorpos e já estão positivos, aí você pede a biópsia para também estadiar, porque você em graus de doença celíaca. E aí você vai ver a partir da biópsia do intestino delgado, tá bom? Então, agora, pode ser, se tem outros diagnósticos, né? Pode ser supercrescimento bacteriano, tá? Supercrescimento fúngico e outras coisinhas aí, tá bom? Aqui perguntaram o seguinte nos stories hoje. O milho é parecido com glúten para o sistema imunológico? O milho não é parecido não costuma ser parecido com glúten não para o sistema imune dessa forma não, tá? Então, agora, o que a gente precisa entender? Que alguns grãos podem piorar. Mas se você tiver sensibilidade ao milho, também vai ser importante retirar, tá bom? Então, isso é bem interessante da gente entender, mas o milho e o glúten não são parecidos não, tá bom? Essa é uma pergunta muito interessante. Pode retirar o glúten antes de fazer o exame de celíaco ou não? Se é celíaco ou não. O que acontece? Se você está querendo fazer, esse é um ponto muito importante, que é o seguinte. Se a pessoa fez o exame, vai fazer esses anticorpos, e ela já consome glúten, tá? Eu oriento já manter isso e fazer o exame. Porque já tá estragado. Agora, uma pessoa que já mudou o hábito, tirou o glúten e etc., faz o uso vai fazer os exames, ela precisa pegar e voltar a consumir glúten para avaliar os exames, eu não recomendo, porque se ela já tinha vários sintomas e eu vou pegar e estimular todos esses sintomas de novo só para fechar um diagnóstico, não faz sentido algum, entendeu? Então, só para fechar, é importante fechar o diagnóstico? Sim, mas você faz a biópsia e tudo e avalia, entendeu? Normalmente, com a biópsia você vai ver se está tendo agressão ou não, mas eu não vou recomendar um paciente ter um estímulo do glúten, né? Coma por 2 semanas alimentos que contenham glúten para eu ver se você está com o intestino, se você tem doença celíaca. Tá? Eu acho super agressivo isso, tem muitas pessoas que não conseguem nem fazer todo esse estímulo de tanto sintoma que é gerado. Então, eu não recomendo. Agora, se você já consome glúten e você não tem nenhuma... não tirou ainda isso, e quer avaliar se tem doença celíaca, porque você sabe que você vem mantendo uma cólica intestinal, uma constipação que ninguém descobre o porquê, aí pronto, você já... aí você não vai tirar o glúten e vai fazer o exame. Tá? Acho que ficou claro então. Então, se você já consome glúten, faz o exame, comendo glúten e avalia. Se você tirou o glúten, porque você já viu que fazia mal para você, e aí você quer fazer o exame, eu não reintroduziria só para fechar um diagnóstico. Tá bom? Aqui o Juan mandou essa pergunta aqui. Um grande abraço, Juan. Minha esposa tem intolerância ao glúten. Na verdade, ela tem doença celíaca, né? E por eliminação descobrimos que só tem mesmo uma alergia ao trigo. Ela deve evitar cevada também, por exemplo? Toda vez que você tem algum problema com glúten, pessoal, essa é uma ótima pergunta. Toda vez que você tem
um problema com glúten, no caso doença celíaca, é necessário tirar o trigo, centeio e cevada, porque eles são muito parecidos para o sistema imunológico. Então, às vezes, não estou sentindo tal coisa. Pode ter até que seja uma inflamação mais leve, mas vai continuar inflamando e isso vai trazer malefício para a saúde dela, tá bom? Espero que tenha ajudado aí. Então, eu recomendo tirar. Aqui fizeram uma pergunta muito, muito boa. Aqui a Ione fez uma pergunta muito boa. Ela falou o seguinte, ó, um beijo para você, Ione. Depois de desinflamar, entrar em remissão da doença celíaca, podemos voltar a comer lácteos e não ter intolerância? Olha, a intolerância à lactose ela pode não existir mais, ela pode retomar, pode melhorar, né? Se a causa foi a doença celíaca, você tirou o glúten e aí depois que tirou o glúten, foi reepitelizando o intestino, melhorou a absorção. Pode acontecer. Mas no caso de você ter doença celíaca, leites e derivados de vaca devem ser excluídos junto com glúten ad eterno. O que a gente pode fazer o teste? É o uso de queijo de búfala, porque a caseína da búfala às vezes não é tão, quer dizer, na maioria das vezes não é inflamatória quanto a de vaca. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que alguns pacientes, mesmo tendo doença celíaca, podem consumir a mussarela ou, enfim, o queijo de búfala, tá? São todos? Não são todos. Tem pessoas que mesmo o de búfala também é alergênico. E isso você vai descobrir, tanto você pode introduzir e avaliar sintoma, quanto também você pode fazer um teste alimentar, tá bom? Uma pergunta muito boa que eu vi falando aqui de vocês, eu vou até dar os créditos porque eu vi uma pergunta muito, muito bacana. Deixa eu só procurar aqui. Aqui, ó. A Karen, tá? Karen, um beijo para você. Ela falou o seguinte: a biópsia pode positivar e os anticorpos não alterar? Isso é uma coisa muito interessante, pessoal, porque tem gente que só pede os anticorpos. E você pode ter doença celíaca com os anticorpos negativos. Então você pede o anticorpo anti-endomise, anti-gliadina, tá? Antitransglutaminase. Eles podem vir os 3 negativos e mesmo assim você ter doença celíaca. Aí você vai lá, faz a genética e a genética dá positiva. Você faz a biópsia do intestino delgado e dá a doença celíaca, tá? Isso pode acontecer, tá? Inclusive em diretriz eles mostram sobre isso, tá? E é muito importante a gente avaliar isso porque, por exemplo, no homem ela é menos agressiva que na mulher. É mais comum ter em mulher do que em homem, e quando tem no homem ela costuma ser menos agressiva. Vamos usar esse termo. Por que eu usei menos agressiva entre aspas? Porque na verdade ela é até mais agressiva. Eu vou explicar por quê. Sintomatologicamente falando, a gente tem menos sintomas gastrointestinais, tá? No homem do que na mulher. Às vezes o homem nem sabe que tem. Vai ser por uma desnutrição, vai ser por uma dificuldade de ganhar peso, por baixa estatura, alguma coisa nesse sentido. Mas um ponto muito importante é que o homem, quando tem doença celíaca, ele tem mais facilidade de ter osteoporose precoce. Então você pega um paciente com 30, 35 anos com osteoporose. Isso não é comum, pessoal, não é comum, tá? E aí quando você pega um paciente assim, se você conhece alguém que tem osteoporose entre 30 e 40 anos de idade e seja do sexo masculino, fala para ele avaliar se não tem doença celíaca, tá bom? Porque é muito comum isso. Certo? Então isso é bem importante. Aqui perguntaram também nos stories, ó. Uma vez que destruídos os receptores de nutrientes, eles voltam a se regenerar? Sim,
tá? Então, toda vez que a gente destrói essa velocidade, o intestino, ele tem a capacidade de se regenerar o epitélio intestinal a cada 3 dias. Então, assim, é algo fantástico, tá? Então, é possível entrar em remissão na doença celíaca, é possível melhorar muito, tá bom? Agora, é importante saber sobre sobre esses pontos, né? Bom, apesar de não recomendar, a Vanessa quer saber quanto tempo consumir glúten antes do exame para voltar a consumir quando já parei. Normalmente eles falam em duas semanas aí, tá bom? Aqui a Pri mandou o seguinte: então não adianta tomar leite zero lactose. Perfeito, Pri. Nossa, eu já fiquei feliz com essa pergunta porque já chegou a ter um pensamento diferenciado. Exatamente, pessoal. Não adianta tomar leite sem lactose. Por quê? Porque o leite sem lactose, ele só não vai ter a lactose, que é o carboidrato. E como eu falei para vocês, na doença celíaca, o glúten e a caseína são muito parecidos para o sistema imunológico. E é isso que faz a doença celíaca piorar se estiver consumindo leite, por conta da caseína, tá bom? Aqui eu fiquei até preocupado, ó. Mandaram nos stories. Então, criança pode consumir leite? Não, leite não é uma boa fonte nutricional por conta da caseína, que é tanto inflamatório. Eu vejo tantas crianças com rinite alérgica, amidalite repetição, aí depois tira as amígdalas, trata adenoide, não sei o que, vai ver são os lácteos, entendeu? Então, importante a gente saber disso. Ok. Aqui eu já respondi. Aqui a Jauna Matos, um beijo para você, Jauna. Perguntou o seguinte: há algum tratamento que ajude uma mulher celíaca a engravidar? Com certeza. O básico é o uso a retirada do glúten dos lácteos. Primeiro ponto. Segunda questão, porque isso daí já vai diminuir muito a inflamação. Segunda questão, aí a gente vai reepitelizar o intestino delgado, né? Aí, aqui é bem importante a gente trabalhar o seguinte, que foi a pergunta que mandaram aqui, depois eu coloco. Que é, quais os melhores suplementos? Então, o que a gente vai usar, tá, para o paciente que tem doença celíaca melhorar, reptilizar, melhorar o epitélio intestinal e com isso conseguir absorver mais nutrientes. Bom, uma das coisas que eu mais gosto de passar para quem tem doença celíaca é a glutamina, porque a glutamina é um ótimo alimento para o intestino. Então ajuda muito a reptilizar. Glutamina. Ajuda muito também o uso de caldo de osso, porque o caldo de osso tem colágeno, então é incrível como ele ajuda, tá? Você pode estar utilizando o aloe vera também, ajuda bastante nesse processo. A cúrcuma também ajuda, muito a cúrcuma e a piperina ajuda bastante a reptilizar, tá bom? A arginina também ajuda. Então são algumas coisas que você consegue, ômega 3 também, tudo isso a reptilizar, tá bom? Então são algumas ferramentas que a gente tem. Agora, a gente tem outras questões também. Depois que a gente já está melhorando a epitelização, a gente pode melhorar a digestão. E aí, por isso que é importante na doença celíaca também o uso de enzima digestiva. Tá bom? Mas para a mulher celíaca conseguir engravidar, ela precisa, antes de tudo, tirar o glúten para melhorar toda a inflamação e, obviamente, também melhorar essa reptilização do intestino, porque com isso vai absorver os nutrientes, o complexo B vai ser absorvido de forma adequada e, consequentemente, a gente vai ter um
uma gestação muito mais saudável, tá bom? Aqui a Jaqueline mandou um beijo para você, já que castanhas e amendoim também podem alterar a velocidade do intestino. Pode, num contexto muito mais leve, não vai ter, né, não vai, em relação à doença celíaca, não vai alterar necessariamente, tá? Aqui a Miliana perguntou o seguinte: algum grau de Marsh não significa doença celíaca? Isso daí tem relação com inflamação do intestino. Você sempre tem que relacionar com a genética, tá? Então, se você tiver a biópsia positiva e tiver a genética positiva, aí sim você está diante de uma doença celíaca, tá bom? Você não tem que investigar outras causas também. Certo, pessoal? Aqui. Acho que foi isso que o pessoal estava perguntando e foi muito legal porque a gente foi respondendo e foi trazendo as informações para vocês de forma muito mais dinâmica. Não sei se vocês gostaram desse modelo, assim, eu fui montando, eu trouxe a live e trouxe as perguntinhas que vocês fizeram e fui encaixando para dar o conteúdo para vocês, né? Então, saber, obviamente, revitalização também, pessoal, da doença celíaca que eu esqueci de falar para vocês. Vitamina D e vitamina A, importantíssimos para conseguir revitalizar, tá bom? Então, vitamina D, lembrar de deixar o nível lá para 60, 80. Suplementar doses altas de vitamina D e vitamina A ajuda na revitalização do intestino. E, obviamente, lembrar dos suplementos e o principal de todos, tirar o glúten, os lácteos, derivados de vaca. Isso vai ajudar muito. E aí vem a questão que tem que ficar aqui para todo mundo que tem doença celíaca ou que conhece alguém que tem doença celíaca. Doença celíaca não é só a doença do paciente, tá? Então, ok, ele tem doença celíaca. É a doença da família. Então a família tem que respeitar muito. Tem que tirar tudo que tem glúten na vida dessa pessoa. Qualquer contaminação cruzada vai trazer problemas. Então, se você tem doença celíaca e está com seu marido, você vai pedir para ele também não consumir glúten. Por quê? Porque se ele te beijar e ele tiver comido um pão na padaria, ele está te contaminando. Se ele usou a esponja para lavar o prato dele que ele comeu pizza e você não comeu, e você usou a mesma esponja, também vai estar contaminando, tá? Tem algumas pessoas que só de estar respirando o glúten também contamina. Então tem pessoas que não podem nem chegar perto de padaria, perto de pizzaria, que passam mal, tá? Então, e assim, o glúten ele pode acometer tanto a parte intestinal, cerebral e pele. Então as pessoas que têm lesões de pele não sabem por quê. E vai ver a doença celíaca, tá? Eu já tive uma menininha de 10 anos que eu atendi que ela tinha lesões horrorosas na pele. E a gente foi melhorar tirando o glúten, entendendo que não podia ficar do lado de uma pizzaria que ela morava do lado, entendeu? Então são coisas que não são picuinhas. É que eu falo, picuinha é quando você chuta as coisas. Quando você tem conhecimento, não vira picuinha, vira uma coisa de uma conduta assertiva. Então isso não é restritivo, nada. Mas é importante saber disso, porque na sua morada, na sua casa, tem que ter suas regras. Tem que ser respeitado a pessoa com doença celíaca. Porque se as pessoas ao redor não te respeitar, não adianta, não adianta. Tá? Então isso daí tem que ser levado a sério. E infelizmente a gente tem poucos locais que levam isso a sério. Hoje a gente, por exemplo, aqui em São Paulo, aumentou, graças a Deus, muito a quantidade de locais sem glúten. Sem glúten mesmo, não tem opções com glúten.
Então são padarias sem glúten, são restaurantes sem glúten, o que é fantástico, porque para quem tem doença celíaca isso é incrível, porque não vai ter risco de contaminação. E pessoas que estão no processo de retirada do glúten, têm doença celíaca e consomem o glúten depois, elas ficam muito mal, porque elas estão melhorando, tá? Agora, infelizmente, você vai em hotel, você vai viajar, é muito difícil. As pessoas ainda não estão preparadas para doença celíaca. Elas acham que é brincadeira, acham que só um pouquinho. Poucos locais, eu até vou fazer propaganda, o único local que eu fui até hoje, eu fui em vários hotéis, em vários hotéis. O hotel chamado Unique Garden, tá? Lá fica em Mariporã, aqui em São Paulo, interior de São Paulo. Foi o único local que me perguntaram se eu tinha doença celíaca, porque senão, se fosse o caso, eles iam ter que pegar, fechar toda a cozinha deles, deixar 48 horas limpando para conseguir fazer os produtos sem glúten para gente. E é importante, e é por isso que você vai ver que locais que produzem alimentos sem glúten tem que estar tudo sem glúten, porque o glúten fica no ar de 24 horas, pelo menos, a 48 horas no ar. Então a pessoa, às vezes ela fala, não usei glúten hoje, mas ontem usou, fica no local e tem contaminação. Tem muitos alimentos que tá escrito lá, não contém glúten. Então leia sempre, porque me perguntaram aqui, pão sem glúten é seguro? Pão sem glúten, ele deveria ser seguro. A gente sempre que lê, tá? Lá escrito sem glúten, teoricamente não contém glúten. Mas já tive paciente que com uma outra marca não teve, não se deu bem, e aí foi ligar e tinha reação, tá bom? Então, mas assim, teoricamente, não vai nessas picuinhas não. Leia o rótulo, o rótulo não tem glúten, tá? A aveia, que a Jaqueline aqui perguntou, não deve ser consumida, tá? A aveia, a grande maioria, contém glúten. Então tem muito cuidado com isso. Deixa eu ver aqui. Então, isso é bem importante, tá, pessoal? Essa parte de educação da família. Então, é muito importante, tá? Faz essa gentileza de compartilhar essa live para as pessoas que você conhecer que tem doença celíaca. Porque muitas pessoas familiares ao redor acham que é brincadeira. Acham que não tudo bem, ele tem que tirar glúten, então porque eu não vou tirar. Não, então se você não tem capacidade de tirar, você não está apto a conviver com uma pessoa com glúten, com doença celíaca, porque ela vai precisar da sua ajuda. Então precisa dessa conscientização de todos os familiares ou de todas as pessoas que morarem na casa com essa paciente que tem doença celíaca, porque a melhora é absurda, tá bom? E obviamente a dica que fica também, vai viajar e vai consumir, vai ter algum lugar que pode ter contaminação cruzada. Tem algumas pessoas que conseguem ainda se dar bem utilizando uma enzima chamada Gluten Easy, tá? Vou colocar aqui. Sempre que eu falo de doença celíaca, eu falo sobre essa enzima, chama Gluten Easy. Você acha aí na internet para comprar. Ela ajuda você que tem doença celíaca. Aí, por exemplo, vai num lugar que tem, num hotel, enfim, que pode ter contaminação cruzada, que pode te prejudicar, tá? Essa enzima pode te ajudar. Pode ajudar a diminuir muito os sintomas, porque ela vai ajudar a degradar o glúten. E aí pode ser que os seus sintomas nem se desenvolvam no dia que você consumiu glúten. Quer dizer que você vai usar isso de eterno e vai voltar a consumir glúten? Não! Mas são para essas questões esporádicas aí que você não tem como controlar, tá bom? Porque isso aí pode te ajudar bastante no dia a dia. Então, eu acredito, eu já tive paciente que tem doença celíaca, que fez o uso e não desenvolveu sintoma algum
depois que consumiu o glúten com o Gluten Easy, tá bom? Então, fiquem à vontade aí para pesquisar mais sobre essa enzima, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Conversamos bastante sobre doença celíaca. Não deixe de compartilhar, tá, nas suas redes sociais, coloca aí no seu history, tá? Vou deixar ela gravada, então compartilha com as pessoas. São informações extremamente valiosas que as pessoas precisam saber, tá? Então que vocês possam ser ferramentas que vão disseminar aí informações valiosas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e a gente vai se falando aí ao longo da semana. Fiquem com Deus e até a próxima.